Então, gente, uma pergunta que muitas vezes me fazem, e que eu acho que é justo responder essa pergunta, é como reagir diante dos escândalos da igreja, ou como está também na live, o tema do nosso vídeo de hoje, é como não perder a fé em tempos de crise. Acho que a primeira coisa que eu responderia até com uma pergunta, que fé é essa que você tem, que você perde em tempo de crise, né? Será que é aquela fé pré-Pentecostes, né? A fé dos apóstolos, que na hora que Jesus foi para o Horto das Oliveiras, que teve todo aquele drama da sua prisão, a traição de Judas, eles saíram correndo. Então eram os apóstolos sem o Espírito Santo ainda, né? Ainda estavam em formação, ainda não tinham sido ungidos com o Espírito Santo. Então, será que é essa a fé? A primeira coisa. Mas uma outra coisa que também acho importante a gente falar é que não existem escândalos da igreja. Então, preste atenção. Não existem escândalos da igreja. A igreja é santa. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Então, cuidado quando a gente fala dos escândalos da igreja, talvez o seu professor de história, né? O seu catequista comunistazinho, ou aquele protestante, né? Enfim, tanta gente com pouca informação, ou com má fé mesmo, que falam de escândalos da igreja. A igreja não comete escândalos. Seu padre, você está viajando na maionese, né? Você está falando uma coisa que não é verdade, né? A gente vê escândalo toda hora, né? Então, escândalo de padres, escândalo de bispos, escândalos de religiosos, escândalos de leigos. Bom, é aí que está a questão. Não são escândalos da igreja, são escândalos na igreja. Tá? Então, muda a preposição para ficar correto. Escândalos na igreja. São feridas no corpo de Cristo, são chicotadas em Jesus. O corpo santo, puríssimo de Jesus foi flagelado, né? O corpo puríssimo de Jesus foi flagelado. Ele foi coroado de espinhos, ele foi crucificado. E esse mistério, misticamente, ele se repete na história. Jesus continua na história sendo flagelado, sendo coroado de espinhos, sendo cuspido, sendo crucificado, sendo traído. Então, o seu corpo físico na paixão, ele é um exemplo daquilo que acontece misticamente também na nossa vida, na vida da igreja. Então, o corpo de Cristo é santo mesmo quando ele estava totalmente banhado em sangue, na carne viva, né? Todo inchado. Ali era o corpo adorável de Deus, corpo adorável de Deus. Então, se, por exemplo, nós estivéssemos ali na via sacra, na verdadeira, na via sacra do tempo, né, de 2000 anos atrás, e nós víssemos Jesus passando todo ensanguentado, o que é que nós faríamos? Íamos jogar pedra, íamos cuspir, íamos gritar, olha aí, que coisa feia, né? Ou então Jesus despido, lá antes de ser crucificado, eu queria, que vergonha, que humilhação, o senhor aí, que falta de modéstia. Como é que você ia reagir? Certamente, se você tem fé, você ia reagir se prostrando por terra, chorando amargamente, as feridas no corpo de Jesus. Então, os escândalos na igreja são as feridas no corpo de Jesus. As feridas no corpo místico de Cristo. Então, primeiro vamos acabar com essa história de os escândalos da igreja. A igreja não comete escândalos. A igreja, corpo de Cristo. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que é una, santa, católica, apostólica, romana. A igreja é indefectível. Uma palavra que quer dizer que ela não erra. E vamos ter coragem de dizer isso, né? A gente está tão acuado
né, com essa opressão cultural que nós vemos, que nós estamos sofrendo já há décadas, né? Uma opressão cultural que se infiltrou como um câncer, como uma metástase, até mesmo na igreja, em setores da igreja, em pessoas da igreja, feridas no corpo de Cristo, né? Então vamos ter coragem de reafirmar a nossa fé. A igreja não erra. Dizer em bom tom, dizer forte, dizer como homens, como mulheres, a igreja não erra. Os homens erram. Pecadores, sim, somos. Jesus fez de nós seus servos, mas escolheu os pecadores, ele veio para os pecadores. Então somos fracos, temos defeitos. Isso é verdade. Mas a igreja, ela é indefectível. A segunda coisa, muito importante, nós temos fé em Jesus. Então a nossa fé, ela não é nos homens, não é nas pessoas. Temos fé em Cristo, tenho fé em Deus. Veja, irmãos, não pense que eu sou de borracha, né? Eu não sou de plástico, eu não sou de vidro, eu não sou de matéria inanimada, né? Eu sou de carne e osso. Dói em mim. E eu diria que se você busca santidade, se você busca ser uma pessoa reta, tem que doer em você. Tem que doer. Não é possível que não doa em você. Eu ficaria escandalizado se você dissesse que eu não sinto nada. Eu vejo absurdos, né, notícias vindo de todas as partes do país, de fora do país, de autoridades eclesiásticas, coisas horríveis, né, casos de pedofilia, casos de roubo, casos de apostasia da fé. E aí? E aí, meu irmão? Ou você crê em Jesus, ou você crê que Nosso Senhor é quem comanda a igreja, ou você não é católico. Né? Sinto muito. Vamos lá despertar aqui a fé católica. Né? A fé católica, eu creio que Nosso Senhor Jesus Cristo é quem comanda a igreja. Eu creio que o Espírito Santo é a alma da igreja. Então, isso aqui é muito importante. É muito importante. Não é tapar os olhos, não é dizer que não está acontecendo nada, ou que não tem traidores da fé. Tem. As feridas no corpo de Cristo são profundas, sangram. Os pregos estão pregados na mão de Cristo. Eu não vou ignorar isso daí. Eu não posso ignorar isso daí, certo? Mas eu tenho que acreditar que Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele é o Senhor da igreja. Né? Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor da igreja. Certo? Então, recapitulando o que eu estou falando, né? Então, não existem escândalos da igreja, mas escândalos na igreja, ou seja, são os traidores da fé, são, como eu falava, as chicotadas, os açoites no corpo de Cristo. Ele não deixa de ser santo e adorado quando ele está desfigurado pelo pecado. O pecado não é dele, o pecado são dos pecadores que o machucam, né? Que o ferem, que o crucificam. Então, essa flagelação, ela continua misticamente na história, continua até hoje. Nós precisamos ter uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé no Cristo, uma fé forte, uma fé que acredita que é o Senhor que comanda, porque, veja, o nosso desejo de consertar as coisas. Se a gente pudesse, a gente ia lá em Roma, a gente ia lá na sede da diocese, ia lá na paróquia, né? E amordaçava o padre, né? E fazer uma revolução, e vamos consertar essa bodega aqui, isso aqui não pode, isso aqui, esse catequista, isso, aquilo, outro, né? Porque os erros não estão só no clero, né? É claro que a responsabilidade maior é nossa. E nós somos os primeiros responsáveis. A quem muito foi dado, muito será cobrado, nós seremos muito cobrados pelos nossos graves erros, não é verdade? Mas o erro está em todos nós. Então, essa fé em Jesus, Nosso Senhor não permitirá que a sua igreja, o corpo místico de Cristo, a sua igreja, ela morra, ela fracasse. Veja, não estou dizendo que será sempre um triunfo. Não, muito pelo contrário. Né? Toda a história da igreja nunca teve sempre triunfos. Foram
sempre momentos de perseguição, momentos de incompreensão, momentos de grande provação. Então, não são triunfos. Mas acreditar que nosso Senhor, ele está dormindo, talvez, naquela passagem lá da barca, né? É a nossa situação hoje. Então, aquela passagem lá da barca, na tempestade, lá do lago de Genezaré, lago de Tiberíades, e as águas entrando dentro do barco, me lembro belissimamente da última via sacra da vida do Papa João Paulo II, quando o Papa Bento XVI fez aquela via sacra. O Papa João Paulo II já estava na beira da morte, e ele falava sobre a realidade da igreja naquela época, que é a mesma de hoje, quando as águas revoltas entram por todos os lados da barca de Cristo, e Cristo parece que está dormindo. Ele pode até estar dormindo, entre aspas, mas ele não nos abandonou. Ele não vai nos abandonar. Então, essa confiança, Deus não vai nos abandonar. Conta-se que Napoleão prendeu o Papa, levou lá para a França, teve uma conversa lá com o Papa. Napoleão, se o senhor não fizer a minha vontade, eu vou acabar com a igreja. E aí o Papa disse assim para Napoleão: bom, nós estamos há séculos e séculos tentando, não conseguimos. Você vai acabar sozinho. Boa sorte. Claro que não vai, né? Então, um outro ponto que eu queria comentar com vocês é o abandono nas mãos de Deus. Né? Então, um pouquinho junto com a fé, né? Então, quem tem fé está abandonado. Eu estou abandonado nas mãos de Deus. Eu não posso resolver os problemas da igreja. Eu não posso achar que eu sou a solução da igreja, que eu vou gritar no Facebook e aí eu vou resolver os problemas da igreja. Eu vou gritar na internet e eu vou resolver os problemas da igreja. Bom, eu não estou dizendo que eu não vou denunciar, claro que eu posso, não só posso, às vezes até um dever denunciar os erros, os escândalos, para que eles cessem. Né? Obviamente. Não estou criticando quem denuncia, na verdade eu encorajo quem denuncia. É só a minha postura interior que deve ser assim. Eu não vou mudar a igreja. A solução da igreja não está nas minhas mãos. Não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Aliás, a solução da igreja, quando eu falo, é dos problemas que estão na igreja. Né? Preste atenção no comecinho do vídeo. E não os problemas da igreja. Né? A igreja é indefectível, vamos repetir isso, e vamos ter coragem de propagar isso, de anunciar isso. A igreja não erra. Tem coragem de falar isso? Vai falar, fala na escola, fala no trabalho, fala no teu grupo dos teus amigos, fala na paróquia. A igreja não erra. Repete isso daí, diz com força isso daí, porque isso é verdade, isso não é fanatismo, não. A que ponto chegamos em que os católicos duvidam disso? Tá vendo? Então, qual é o problema? O problema é a identificação da igreja com as pessoas que fazem parte da igreja, com os membros da igreja. Então, quando eu faço essa identificação, se eu penso que a igreja é o Papa, se eu penso que a igreja é o Padre Leonardo, se eu penso que a igreja... E tem musiquinha, né, que você aprende na catequese. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Peraí. Eu sou parte da igreja, eu sou membro da igreja, eu não sou a igreja. Tá? Se eu sou a igreja, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não sou a igreja coisíssima nenhuma. Eu sou um membro da igreja. Eu sou um membro pecador da igreja santa. Eu sou um membro que envergonha a igreja santa. Entenderam? Então, compreenda o que é a igreja, o corpo místico de Cristo, aquela que a alma é o Espírito Santo, tem assistência do Espírito Santo, aquela que por todos os séculos até hoje, desde a ressurreição de Cristo até hoje, nunca traiu a fé. Nunca traiu a fé. Nunca traiu a fé. Esse é um dogma, gente. Isso é um dogma. A transmissão da fé permanece intacta. Então, gente, assim, para terminar, mas eu não vou terminar agora, só terminar essa reflexão que eu estava fazendo, o mais importante é o nosso testemunho. Tá? Então, o nosso testemunho de vida.
Aí eu queria fazer aqui uma crítica, uma crítica construtiva, né? Uma exortação sacerdotal. Nós vemos pessoas corrigindo o clero. Tudo bem, o clero precisa ser corrigido, precisa ser exortado. Mas, às vezes, uma correção sem caridade. Entenda. Como assim sem caridade? Sem respeito. Ou para as pessoas erradas. Eu não posso... Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Na minha casa... Vou dar um exemplo, tá? Na nossa casa, nós temos o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos. Então, digamos que o seu pai, ele é um mau caráter, ele bebe, ele não coloca dinheiro dentro de casa, ele faz tudo que não presta, e você está certo em corrigi-lo, você está certo em ficar indignado, você está certo até em falar com seus irmãos, que a gente faz para mudar o meu pai, o nosso pai, né? Mas você coloca no Facebook e sai espalhando na escola e no trabalho todos os erros do seu pai, se você faz, está pecando. Porque roupa suja se lava em casa. Entendeu? Isso é um ponto. O segundo ponto, então, o primeiro ponto é, às vezes na nossa correção, a gente escandaliza os de fora. O nosso modo de falar afasta as pessoas da igreja. O nosso modo de falar acaba escandalizando quem não é católico. Ou quem é aquele católico fracozinho, acaba se afastando. Não vou para a igreja não, porque lá só tem isso, só tem aquilo, só tem aquilo outro, só tem roupa, só tem isso, só tem aquilo. Entendeu? O comunismo é a pior praga da face da terra, não falando aqui. Comunismo é a invenção do Satanás. Então, gente, o segundo ponto que eu ia falar é a respeito do nosso testemunho. Então, por exemplo, tem gente que é muito puritano, ou é muito exigente para criticar, mas a sua vida privada, a sua vida íntima, a sua vida não condiz com as críticas que a pessoa faz no Facebook, com as críticas que a pessoa faz no WhatsApp. A sua vida não é uma crítica, porque a melhor crítica deve ser a minha vida. Mais do que minhas palavras, a minha vida, ela deve, no bom sentido, escandalizar os pecadores, incomodar os pecadores, incomodar quem não tem fé, ou incomodar quem vive mal a sua fé. Então, eu não soluciono os problemas da igreja, mas eu tenho que solucionar os meus problemas interiores, os meus problemas espirituais. Isso é muito importante. É muito importante para a gente não cair na hipocrisia. Então, boa noite. E vamos concluir esse momento de partilha, de conversa, né? Com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.